boa noite, irmãos, boa noite, amigos, boa noite, companheiros de luta. Esperamos que todos tenham passado uma semana de paz, de tranquilidade, com muita esperança, com muita fé. Enfim, Senhor, que todos estejam bem. E uma querida, boa noite. Jucimara, boa noite, sejam bem-vindas. Gladys, boa noite, seja bem-vinda também. Que bom tê-las aqui conosco para mais uma noite de aprendizado, de estudo. Afinal, é através desses estudos que a gente consegue crescer um pouco, não é? Então, nós vamos repetir algumas informações, né? Que nós já demos. Eu acho que vocês não estavam me ouvindo direito. Agora sim. Vamos repetir. Ilma, boa noite. Boa noite, Jucimara. Boa noite, Gladys. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Que bom, que alegria tê-las aqui conosco. Muito importante essas meninas nos acompanhando, esses irmãos. Sim, Ilma, tenhamos um bom ânimo, com toda certeza. Sem ânimo nós não vamos conseguir chegarmos ao objetivo, não é? Que bom, vocês estão ouvindo agora, que bom, que bom. Então, como eu estava dizendo, nós vamos repetir algumas coisas que nós dissemos já nos primeiros dias, na nossa primeira apresentação, nosso primeiro encontro. A nossa prece de oração, então, não será no início, será sempre no final. Agora nós vamos ler apenas uma frase onde Chico Xavier deixou para Carlos Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier. Oi, Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Gladys Souza. Gladys Souza, já havia te dito boa noite. Aqui são duas Gladys, né? Mas que bom tê-las aqui conosco mais uma vez. Então, nós vamos fazer a nossa prece apenas no final. Quem tiver e ficar bem à vontade pode colocar um copo de água no nosso final para a gente fazer uma prece de encerramento e sempre tendo a certeza de que vamos contar com o auxílio e a proteção dos nossos irmãos, dos nossos amigos espirituais. Então, a lição de hoje, normalmente eu leio um trecho meio grande, depois a gente vai comentando, né? Espero que todos possam participar também desse banquete de informações, mas hoje talvez eu leia espaços menores, frases apenas, porque é muito importante a lição de hoje, muito, como todas, mas cada vez que a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo a importância, não é, desses ensinamentos. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-los aqui conosco. E só para fazer um suspense, até o final eu tenho uma coisa muito para vocês, que será na próxima sexta-feira. Será um prazer grande, mas eu vou fazer um pouquinho de suspense para vocês. Até
esta quem mais sofre no mundo é quem mais tempo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Então, quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. E para o Luiz Gonzaga, escutar o povo, escutando aquela fila, acabava vencendo tem a própria. Chico Xavier está dando uma grande lição. O ato para você muito sério. Eu vou trocar de por favor. Vamos ver se melhorou um pouquinho, gente. Às vezes eu vão me dizendo aí, por favor, se melhorou ou se continua falhando ainda a nossa fala. Olha só quem entrou, Tainá Martins, que bom ter aqui conosco, um prazer muito grande, seja bem-vinda. Será que melhorou um pouquinho a nossa fala? Será que agora está falhando menos? Eu estou esperando alguém me dizer, está falhando ainda? O que eu posso fazer? O que fazer? É complicado, né, meus irmãos, minhas irmãs? Ainda falhando. O que eu posso fazer? Não sei ainda. Tenta sem o fone. Tá, vamos tentar. São sugestões que a gente vai observando. Ainda está falhando? Mesmo sem o fone? Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Continua falhando muito sem o fone? Por favor, vão me avisando. É uma situação muito constrangedora para mim, mas o que é que eu posso fazer? Como é que está o som, por favor? E melhorou? Oh, que bom que melhorou. Agora tá ok. Ai, que bom. Fico feliz por isso. Muito feliz. Acho que todo mundo ouviu, né? A mensagem do Chico, mas eu vou sentir vontade de dizê-la novamente, porque eu acho importante. Então, Chico disse o seguinte: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para Luiz Gonzaga escutar o povo, escutando aquela fila,
Acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. E a gente tem mesmo, não é? Lúcia Macedo, boa noite, seja bem-vinda. No início eu disse que, como a gente já fez alguns encontros, né? A nossa prece será só no final. Agora, no início, então, eu li esta frase que Chico deixou para a gente ir se harmonizando. E no final, quando fizermos a nossa prece, quem tiver se sentir à vontade, coloque um copo de água para ser fluidificada, que os nossos irmãos benfeitores certamente estarão conosco para fluidificá-la, colocando para cada um de nós o necessário daquilo que nós realmente precisamos. E, como eu já disse também, eu repito, porque algumas pessoas chegaram depois, vamos ter novidade no final que eu vou contar quem é que vai vir a semana que vem como nosso convidado. Então, vamos lá. A lição da semente é a lição número 4 do livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, psicografado, e o espírito que o ditou é Neio Lúcio. Então ele nos narra, nessa lição número 4, que diante dos ouvintes, Jesus falou convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, ou seja, na igreja, no santuário, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulhoso e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Então a gente sabe que o rico, na maioria das vezes, é orgulhoso e vaidoso, como ele diz aqui. Então ele fica orgulhoso por si só, né? E o ódio e a revolta dos pobres, que gostariam de estar no outro lugar. Mas como a gente lê, como a gente estuda, como a gente vê várias informações, Jesus jamais vai permitir que todos nós sejamos sempre ricos ou sempre pobres, porque são provações para nós. Um dia, uma encarnação, nós estaremos bem financeiramente, que é uma provação, ou então, se fizermos mau uso dela, nós estaremos numa condição mais inferior financeiramente. Estaremos pobres, como costumamos dizer. Por isso, ou rico ou pobre, sempre estamos, às vezes, revoltados. Então, continuando aqui, nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpente que nos rodeiam. Então nós estamos sempre assediados por espinhos, pela lama e pela serpente, que sempre vem nos tentando para que a gente não consiga ser exatamente aquela criatura, como ele diz aqui, aquela criatura que quer vencer os aflitivos da vida humana. Continuando então, entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, e é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina a pressão e as impurezas do solo. Não se paralisam a marcha. Então, quando nós
somos lançados para a semente, para a semeadura, nós temos que jamais deixar que aquela pressão que nós estamos sofrendo, aqui ele diz, as impurezas do solo, paralisem a nossa marcha. Ou seja, que nós não deixemos para trás, por motivo nenhum, de fazer germinar aquela semente que chega até nós. Aí ele continua: atravessa o chão escuro e, embora dele retire uma grande parte do próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, comparando aqui a semente, como está no nosso capítulo, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos necessitados desse aprendizado, nós temos que deixar esta pressão, as impurezas do solo, ou seja, que nada nos impeça para a marcha do nosso conhecimento. Temos que atravessar o chão, como ele diz aqui, o chão escuro. Sim, temos que vencer as trevas. E embora deste ensinamento, desse grão, nós temos que tirar o próprio alimento para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Então, nós temos que atravessar o chão, ou seja, passar aquele limite onde nós estamos na escuridão, e embora dele retirar uma grande parte, o próprio alimento. O alimento está aqui no nosso estudo, na nossa força de vontade, vencendo tudo aquilo que possa nos impedir de colocar para fora esta semente para que ela possa germinar. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, haja sol, haja chuva, seja dia, seja noite, nós temos que trabalhar sem cessar no nosso próprio crescimento. Essa ânsia de subir, essa ânsia de crescer, a gente vai se frutificando para o bem de todos. Porque tudo aquilo que nós aprendemos não é só para nós. Nós temos que divulgar, passar e fazer com que esta semente, que é minúscula do trigo, como ele compara aqui, possa crescer nos outros irmãos também, para que a gente possa divulgar a doutrina, divulgar o nosso aprendizado e fazer com que tudo isso seja de serventia para todos. Então ele continua aqui, que o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, sentimos aquela energia, aquele reforço da nossa fé em Deus, nós temos que continuar. Então, aqui ele diz, a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo. Observa que longas raízes se prendem às inibições terrestres. Olha só, as raízes vão se prendendo àquilo que bloqueia, àquilo que inibe o que nós temos que fazer aqui na Terra. Porém, sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso da ascensão e não mais consegue deter-se. Então, mesmo que a gente encontre muitos objetivos, obstáculos que venham colocar em nós esta inibição, que nós já estamos aterrados, nós estamos presos à terra por elas. Então, é aquela história de que nós precisamos
crescer, mas algumas coisas vêm tolhindo o nosso desejo e a nossa vontade, porque na verdade nós ainda estamos acostumados, estamos habituados, como eu disse na semana passada, no homem velho, aos nossos costumes, aos nossos aprendizados. E o que é que nós temos que fazer? Ele continua aqui: age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Isso me faz lembrar a história daquele senhor que queria matar o seu burrinho, pois ele já estava velho, já estava cansado na ideia do seu dono. Como ele não tinha coragem de matar o burrinho, ele sugeriu ao seu criado, ao seu caseiro, que colocasse o burrinho em um buraco meio fundo até, talvez um antigo poço, que jogasse o burrinho lá dentro e colocasse terra com ele mesmo vivo. E ele foi colocando. Esse funcionário, esse caseiro foi colocando, pois ele tinha que obedecer às ordens do seu patrão. E ele foi colocando, e o burrinho lá dentro começou a pisar naquela terra que ia sendo colocada. Isso passou metade de uma manhã, talvez. Quando foi? O senhor já estava cansado de tanto colocar terra, não é? Quando em determinado horário ele olhou para o buraco, ele viu que o burrinho estava lá em cima, já estava quase pronto para sair, porque ele foi pisando e cada vez mais ele foi subindo. Então nós temos que fazer mais ou menos isso. Quando alguém chegar e nos jogar algo para que a gente não cresça, que vá nos tolhindo dos nossos desejos, que vá derrubando todos os nossos sonhos, nós temos que pisotear, né? Nós temos então que ir crescendo na nossa vontade e procurar o impulso dessa ascensão, como ele diz aqui, para que ela não consiga nos deter através dessas inibições terrestres, como no caso do burrinho. Então, que essa terra que seja colocada em nós não nos faça desistir, pois nós temos sempre que crescer cada vez mais para que a gente possa alcançar o objetivo do nosso Pai Maior. Seguindo aqui então, ele diz: o reencontro com a divindade, que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. Então nós precisamos, quando nós encontramos esta força, que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos crescer. Encontro Espírita, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda ou bem-vindo. Então, quando nós conseguimos vencer, nós temos que produzir os bons frutos. E é tão engraçado, acho que todos os nossos companheiros já perceberam, que quando nós começamos a fazer algo, nós vamos aos poucos nos envolvendo de tal maneira que a gente não percebe que nós estamos, como ele diz aqui, produzindo frutos de esperança, de bondade, de amor, de salvação,
porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Quando a gente começa a ajudar um irmão, a ter um estudo, tentar fazer com que essa nossa sementinha se fortaleça e que dê, depois de plantada, depois de semeada, que dê bons frutos, a gente vai fazendo tão automaticamente que nós não conseguimos mais voltar naquilo que éramos antes. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai fazendo de uma maneira tão espontânea, tão gostosa, que nós não vamos percebendo que a gente já está fazendo benefícios para outros e para nós mesmos. Porque todas as vezes que estamos ajudando algum irmão, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque nós estamos deixando para trás todas aquelas mazelas, todas aquelas situações em que nós nos encontrávamos. E como disse o Chico neste texto em que nós lemos, nessa página que nós lemos, como eu sempre digo, nada a ver, né? Nada a ver. A gente lê e acha, a lição número 5, nada a ver. Pois é, que ele diz aqui, que quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si. E quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda mais. É aquela frase que eu acho muito, muito propícia também para isso. Quem enxuga lágrima alheia não tem tempo de chorar. Então é mais ou menos assim. Então nós precisamos semear. Nós temos que jogar as sementes, fazer com que ela cresça. Só que quem semeia pouco, vai colher pouco. E quem semeia muito, com toda certeza, irá ficar farto em sua semeadura. Então é assim que funciona essa nossa existência. Então, continuando mais um pouquinho, após esta fala do Cristo, que ele disse, a visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. E aí o mestre então silencia por alguns momentos e aí ele conclui. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço em que se exprime. Pois sim, é pelo trabalho que conhecemos o trabalhador. É por tudo que se vê é que nós conhecemos quem fez. Por isso, tudo que temos e que vemos na natureza, sabemos quem foi que fez, pois o homem seria incapaz de produzir coisas que só Deus foi capaz. Foi e sempre será, porque o homem não é capaz de conseguir fazer tantas belezas que existem na natureza, criar tantas situações em que para nós realmente é impossível. Então, como ele diz aqui, mesmo que o discípulo guarde ainda os seus pés encarcerados no lodo da terra, pois a nossa terra é um mundo de provas e expiações, mas o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra no momento, é o traço indiscutível da sua elevação. Então, mesmo que nós ainda estejamos agarrados nesse lodo da terra, neste mundo onde todos nós somos internados, pois nós somos todos enfermos ainda, como cita Emmanuel em todas as suas falas, pois aqui é um mundo onde nós precisamos
nos curar ainda de todas as nossas enfermidades. Mas se nós continuarmos, mesmo assim, num trabalho infatigável no bem, mesmo presos a tudo isso, nós certamente seremos conhecedores dos nossos frutos pelo nosso Pai Maior. Então, como ele diz, serão conhecidos os frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço em que se exprime. É pelo trabalho que nós seremos reconhecidos, não pelo que nós temos ou pelo aquilo que nós adquirimos em nossa encarnação. Mas aí vem Pedro e interferiu, perguntando ao Mestre Jesus: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Jesus então manifesta satisfeito no olhar e elucidou: Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem ou continuam inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. São aqueles nossos irmãos, como nós também, talvez, quem sabe, que às vezes nós nos achamos muito potentes, muito preciosos, né? Para essa projeção do céu, acreditamos por sermos espíritas que já somos seres muito valorosos, mas muitas vezes nós ainda estamos colocando a nossa sementinha na terra, mas nós ainda não deixamos ela germinar. Nós não permitimos que ela ainda tenha o seu precioso valor. Porque, meus irmãos, a semente é o óvulo da flor. Ela é desenvolvimento após a fecundação, ou seja, depois que nós colocamos a semente na terra, ou seja, depois que nós começamos a colocar essa sementinha, como ele diz aqui, que ela é o óvulo da flor, ela vai começar a sua fecundação. E se a semente é quem abriga aquele embriãozinho, como numa gestação normal, esse embrião vai abrigar a futura planta. E se a semente é um ser vivo capaz de reproduzir vida, então está uma bela comparação aqui. Porque se nós pegarmos essa sementinha do bem, colocarmos ela em nós, como eu disse, como uma gestação, ela é o óvulo, e aí ela vai se transformar num embrião e vai dar vida àquela planta. Então, trazendo para nós vamos colocar em nós aquela sementinha, vamos fazer com que ela se frutifique, que ela cresça, que ela dê bons frutos, para que nós possamos ser reconhecidos pelo nosso Pai, porque é através desses frutos que nós vamos ser identificados pelo nosso Pai Maior, para conseguirmos um dia alcançar o reino dos céus. E esses irmãos que aqui estão, que nós sabemos quantos irmãos não ficam estacionados muito tempo, não querem aprender, não querem estudar, não querem evoluir na sua intelectualidade, na sua moralidade, e ficam assim. Então será preciso que, como ele diz aqui, estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por eles.
passarão por eles, renovando-lhe a posição no solo, e aí então eles vão germinar vitoriosos um dia. Quem ficou para trás, vai sim, porque todos nós vamos conseguir evoluir, todos nós vamos conseguir crescer, uns mais, outros em menor tempo. Mas o próprio Cristo nos disse: nenhuma das minhas ovelhas ficarão perdidas. Ele vai conseguir colocar todas as suas ovelhas em seu rebanho. E se tiver 1000 ovelhas que já conseguiram evoluir e ficar uma para trás, ele voltará para pegar esta ovelha e colocá-la de novo no seu rebanho. Através do quê? Dos aguaceiros e desses furacões que vão acontecendo para que essa semente possa ser germinada. Porque nós sabemos que algumas demoram muito tempo e outras são muito mais rápidas. Fazendo uma comparação com a natureza, uma semente de salsa demora muito mais que 15 dias para florescer, para germinar. Sabemos que o feijão, inclusive nas escolas é usado, é colocado num algodãozinho com água e 2 dias ele já está lá. Então assim somos nós. Nós demoramos muitas vezes para germinar em nós esse amor do Cristo e esses ensinamentos para que possamos alcançar o reino dos céus. E muitos dos nossos irmãos, como a salsa, é um pouquinho mais lento, vai demorar um pouquinho mais. Por isso, cada um de nós somos assim, diferentes. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu defeito, cada um vai crescendo. Por isso é que nessa diversidade nós temos essa felicidade de poder conviver com os nossos irmãos. Porque se fôssemos todos iguais, não teria motivo para estarmos aqui. E então é através dessa sementinha que nós vemos às vezes florescer, frutificar bem rapidamente, é que nós queremos nos assemelhar a ela. E aqueles que muitas vezes vê que a nossa sementinha está germinando um pouquinho mais rápido, ele também consegue, com essa diferença, nos alcançar. Assim é a nossa existência, a nossa reencarnação. E esse é o objetivo do nosso Pai. E continuando aqui, ele diz: nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, só confirmando o que nós acabamos de dizer, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. A nossa encarnação, a nossa existência é uma escadinha. Nós vamos subindo o degrau, mas nós temos que ajudar os nossos irmãos a subir, a seguir a sua caminhada. É por isso que muitas vezes nós nos encontramos aqui, conversando um pouquinho com cada um. É aqui que nós vamos aprendendo, porque aqui, como diz o nosso companheiro, ninguém aqui é professor. O Aloísio, como vocês já sabem, aqui ninguém é professor. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos juntos tentando alcançar esse objetivo que é o crescimento espiritual e moral de cada um de nós. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada. Eu me lembrei neste momento, nem sei se cabe aqui, mas vou dizer, um dia eu fazia pão integral, faço ainda pão integral, e de repente alguém chegou e me pediu a receita. Eu falei, pois não, anotei e dei a ela. Ela disse, você vai realmente me dar essa receita? Gente, sim, por que não? Qual é o problema?
Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Então, por que não? Por que nós temos que negar? E assim é a vida. Eu sempre gostei de ensinar alguma coisa. Eu não sou professora, eu fiz enfermagem, não tem nada a ver. Mas eu sempre gostei de ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Por que que nós temos que guardar para nós? Não que eu seja melhor que ninguém, eu estou apenas citando. Mas o importante é que a gente possa explicar, possa ensinar, possa divulgar, para que o outro cresça também. É muito importante isso. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz quando alguém diz: ai, que bom que você disse, que você ensinou, que você me passou. Isso é muito gratificante. É muito bom. Então, ele diz: auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Então, nós não podemos estacionar. Nós temos, sim, que ir caminhando, ir seguindo, ir prosseguindo, como ele diz aqui, por nossa vez, sempre mirando à frente. Que o outro possa chegar até nós. Então, isso é muito importante. Gente, estou surpresa. Mais uma vez a minha tela fechou aqui, não sei porquê, mas eu consegui voltar. Ela ficou negra. Eu não sei, ainda não consegui entender aonde é que está o defeito. Mas vamos seguindo. Agora a última frase deste ensinamento, o item 4, que é uma lição da semente. E aí ele diz: em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Partiu para o próximo encontro, o próximo evangelho, que é o servo inconstante, onde nós teremos na próxima semana um encontro, um convidado. Já já eu conto quem é. Vou deixar vocês bem curiosos. Então, meus irmãos, essa era a lição da noite. A gente aprendeu, então, todos nós, estou incluída aqui, porque, como eu sempre digo, para que a gente possa estar aqui, a gente tem que batalhar, tem que aprender, tem que ver todas as lições que nos chegam para que a gente possa conversar, bater papo, afinal de contas. É assim que funciona. Então, ele diz no início, Jesus diz, né, quando ele viu que as pessoas estavam perplexas, e ele diz: em verdade é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Então, nós vemos que hoje, no planeta Terra, como que nós estamos, que nós nos encontramos, nós sempre vemos, sim, obstáculos, mas por isso nós não podemos desistir. Isso não pode nos deixar esmorecer. Nós não podemos, de forma alguma, esquecermos de que o objetivo do nosso Pai Maior é que nós cresçamos. Então, esta semente, a que ele se refere, a semente do trigo, que é minúscula, ele se refere a nós. Então, que nós possamos colocar em nós essa sementinha, para que ela possa, a semente do conhecimento, a semente da reforma moral em nós. Então, nós precisamos, sim, crescermos, evoluirmos para alcançar o objetivo. Mas, como eu digo, ele diz ali no final, sempre precisamos estar auxiliando, ajudando os nossos irmãos, que se encontram, algumas vezes, um pouquinho
com um pouco menos de vontade, com um pouco menos de compreensão, com um pouco menos de entendimento, enfim, sobre tudo aquilo que nós estamos aprendendo e estamos crescendo com a graça do nosso Pai Maior, pois nos é dado essa oportunidade a cada dia. Muitos centros com muitos estudos, muitas reuniões, muitas lives, enfim, muitos livros, como eu disse a semana passada, basta que a gente tenha vontade, como diz o Emmanuel. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar nessa noite. Eu espero que todos possam estar tranquilos, que alguma dessas frases ditas possa nos servir para o nosso crescimento e que nós possamos juntos na próxima semana fazermos esse nosso encontro mais uma vez com muito amor. Então vamos fazer a prece. No final eu vou contar quem vai chegar aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Quem deseja colocar o seu copo de água para fluidificar, fique à vontade. Para aquele também que deseja neste momento possa sentir a presença do nosso Mestre Maior, dos benfeitores espirituais, dos nossos protetores amigos. Gratidão, Gladys, gratidão pela sua presença, muito bom. E agradeço a presença de todos, aproveitando a fala da Gladys, da Débora, e que todos possam estar conosco na próxima semana. Agradeço de coração. Vamos então fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre de bondade, possa nesta noite, neste momento, derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. Permita, Dr. Bezerra de Menezes, com os seus irmãos, colocar nesta água o néctar necessário para a cura dos nossos males, para a cura do nosso mal físico e do nosso mal espiritual. E todos esses nomes que aqui estão colocados, e também os nomes das nossas pessoas queridas que se encontram neste momento necessitando de auxílio, de ajuda, de atendimento, enfim, que possam, Senhor, receber o amparo e a proteção. E aqueles que necessitam e já estão em tratamento médico, que possa os nossos médicos terrenos serem amparados pelos médicos espirituais, que todos eles possam receber, Senhor, através de suas mãos, os benefícios. Na água agora colocado o néctar necessário para o nosso bem material e o nosso bem espiritual possa ser derramado, Senhor. Nós agradecemos de coração por essa oportunidade e assim nós queremos também, obrigado Gladys, pela contribuição. Sim, iremos orar pelos nossos irmãos de Petrópolis, pois eles também, neste momento, nessas aflições em que se encontram, para aqueles que estão voltando para o mundo espiritual, que possam ser amparados. Só seus familiares que ficaram, que possam também receber o amparo do nosso Mestre Jesus. E aqueles, Senhor, que estão passando por aflições, que possa derramar as suas bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos. E então dizemos juntos, com o nosso coração cheio de amor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado a toda essa equipe que certamente esteve ao nosso lado e ao lado de todos nós. Que assim seja. A gente para um pouquinho antes, como eu digo, faltam 9 minutos para as 9. Daqui a pouquinho vem a nossa companheira, a Natália e o Carlos, e logo mais às 10 horas teremos a nossa irmã, que a semana passada eu não falei o nome dela, e hoje, e quase que eu ia esquecendo, né, Daniele? Estará aqui conosco. E na próxima semana, o nosso convidado, ele não quer que fala, mas ele foi o nosso teacher. Ele é o nosso teacher. É ele quem nos ajuda, quem nos auxilia, quem me deu o incentivo para estar aqui hoje. O Aloísio Sônego estará conosco na próxima semana. Não seria nada mais justo do que ele, né, Daniele? Como você o convidou, eu já tinha ele em mente, mas como ele havia dito que ele tinha mudado o dia dele por outra função lá no Obreiros do Bem, mas eu conversei com ele afirmativa. Então, a semana que vem estaremos aqui, com toda certeza, para a nossa 5ª lição. E o Aloísio estará conosco, tá bom? Eu desejo a todos que tenham uma boa noite de paz e que as bênçãos do nosso Mestre seja derramada sobre cada um de nós. Boa noite e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Um beijo no coração de cada um.